em São Francisco que alegrou meu coração. Eu fui à Caixa Econômica e ali chegando me deparei com uma cena que há muito tempo eu não via. Um senhor aproveitou, enquanto a caixa não abria, estava aquela fila enorme em frente ali, ele pegou a sua Bíblia e começou a pregar. Mas ele pregou com tanta autoridade, com tanto desprendimento, né? E eu vi algo no olhar dele que era a alegria de estar fazendo aquilo. Foi alguém pregando sem sentir vergonha da sua identidade, de dizer: eu sou cristão e eu pratico essa fé. Achei isso tremendo, foi muito, mas muito bom para mim, sabe? Porque fazia muito tempo que eu não via isso. A última vez que eu vi isso foi em Florianópolis, lá embaixo da Figueira, em Floripa ali, um senhorzinho da Brasil para Cristo que normalmente pregava ali. E aí eu lembrei do texto de Isaías 52:7, que fala: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Amados, nós vivemos na era da informação, mas também na era da ansiedade. Se fala tanto, mas raramente se anuncia algo que gere verdadeira esperança. As pessoas acordam e dormem bombardeadas por más notícias, violência, crise, enfermidade, famílias desfeitas e fé enfraquecida. Não é verdade, queridos? Isaías nos apresenta um contraste poderoso em meio ao caos. Deus levanta mensageiros. É verdade. Não são anjos, não são reis, não são poderosos, são pessoas que se dispõem a ir. E Deus declara algo surpreendente: os pés desses mensageiros são formosos. Essa beleza não está na aparência, mas na missão. Onde esses pés chegam, o medo perde a força, a esperança renasce e o povo volta a lembrar: Deus reina. Aqui é um contexto histórico aqui, querido. O livro de Isaías foi escrito em um período de profunda crise nacional e espiritual. O capítulo 52 se encontra no contexto do cativeiro babilônico. Jerusalém estava destruída, o templo em ruínas e o povo longe da sua terra. Israel vivia 3 grandes dores: perda da identidade, vergonha pública e sensação de abandono por Deus. Sião chorava perguntando: será que o Senhor ainda reina? Será que Deus se esqueceu de nós? É nesse cenário que Isaías anuncia a libertação. A mensagem do mensageiro correndo sobre os montes era conhecida no mundo antigo, sim. Quando uma guerra terminava, o mensageiro vinha correndo anunciar a vitória antes mesmo do exército chegar. E Isaías profetiza que a guerra acabou, o cativeiro terá fim e Deus continua no trono. Aleluia! Deus continua no trono. Qual formosos são os pés! Na cultura hebraica, pés não simbolizam honra, mas esforço, poeira e cansaço. Isaías rompe com essa lógica e afirma que Deus chama de famoso aquilo que o mundo despreza. Deus valoriza quem caminha para cumprir a sua vontade. Sobre os montes, ele fala, os montes representam obstáculos, distância, dificuldade do caminho. A boa notícia não chega por caminhos fáceis. O verdadeiro mensageiro não escolhe terreno confortável, mas obedece ao envio. Do que anuncia as boas novas, ou coisa gostosa de ouvir, né? A expressão hebraica aqui é a raiz do que chamamos de evangelho. Boas novas não são opiniões, são declarações divinas. Não anunciamos a nós mesmos, mas anunciamos o que Deus fez, que faz ouvir a paz, né? O bem e a salvação. Essas 3 palavras revelam uma restauração completa: paz, reconciliação com Deus, bem, favor e cuidado divino, e salvação e libertação plena. Não é apenas liberdade política, é restauração espiritual. O teu Deus reina, que você possa dizer isso hoje: o teu Deus reina. Essa é a mensagem central do texto. Não é apenas vocês serão libertos, mas Deus nunca perdeu o controle. O cativeiro não anulou o trono de Deus. Nunca. Nunca. E o que isso significa para a igreja, querido? Esse texto não se limita a Israel. Ele aponta profeticamente para Cristo e para a missão da igreja. O apóstolo Paulo cita Isaías 52:7 lá em Romanos 10:15, aplicando diretamente a proclamação do evangelho de hoje. O mensageiro hoje somos nós.
As boas novas são Cristo crucificado e ressurreto. O anunciar aqui continua sendo Deus reina. Deus reina. A igreja não existe para entreter, mas para anunciar. Não existe discipulado sem missão, queridos. Não existe. Nós precisamos aplicar isso. Deus ainda chama mensageiros? Sim. Deus não procura pés perfeitos, mas pés disponíveis. Não chama os mais famosos, mas os mais obedientes. O mundo, querido, ainda precisa ouvir. As pessoas continuam presas em medo, em culpa, em pecado, em desespero. A igreja não pode se calar quando o mundo sangra. Queridos, a autoridade está na mensagem. Quem anuncia o que Deus manda não anda sozinho. A beleza não está no mensageiro, mas na fidelidade do envio. Precisamos atualizar isso para os nossos dias. Hoje os montes são redes sociais cheias de ódio. Lares quebrados, jovens sem direção, igrejas tentando silenciar a verdade. Nunca foi tão necessário ouvir: o teu Deus reina. O teu Deus reina. Quando tudo parece fora do controle, Deus continua soberano. Queridos, Deus continua levantando mensageiros. O mundo continua precisando de boas novas. O reino continua avançando. Que Deus encontre em nós pés formosos, não pela aparência, mas pela obediência. Como ouvirão se não há quem pregue, conforme fala Romanos 10, 14? Que sejamos a voz que anuncia os pés que caminham e a vida que proclama o nosso Deus reina. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida, que Deus te faça entender essa mensagem, essa palavra, e que você ajude-nos a proclamar essa palavra e dizer ao mundo: Deus reina. E aqui na Rádio Resgate nós queremos continuar todos os dias falando: Deus reina e continuará reinando para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Deus te abençoe.